O pós-operatório da cirurgia por vídeo, com quem entende sobre esse assunto, Dr. Felipe Lanner, conte tudo para nós do que pode e o que não pode fazer no pós-operatório. Bom, então eu vou comentar sobre o que as pacientes perguntam até mesmo antes de realizar a cirurgia, né? E algumas dúvidas que elas tiram no pós-operatório. Antigamente era muito recomendado que a paciente ficasse totalmente em repouso absoluto, né? Ficasse deitada, não levantasse para nada, não podia fazer nenhum tipo de esforço, e isso hoje em dia já é contraindicado, né? Aumenta o risco de infecções, o risco de trombose, a recuperação piora. Então a laparoscopia, que é uma cirurgia feita por pequenas incisões, ajuda nesse pós-operatório, nessa recuperação. Então a gente obviamente recomenda que a paciente evite esforços físicos intensos, que, por exemplo, faça corridas longas ou caminhadas muito prolongadas, ou que levante um peso excessivo, mas atividades do dia a dia a gente libera o quanto antes. Né? Então, normalmente essa paciente, no mesmo dia da cirurgia, ela já tem que levantar, já pode ir no banheiro sozinha, a alimentação normalmente é livre, né? Não tem uma grande restrição. Então, isso tudo ajuda numa recuperação pós-operatória melhor, né? Quando a gente pensa nessa alimentação livre, é bom a gente sempre pensar no bom senso, né? Exatamente. Isso é livre, porém com cuidados. Então, eu sempre falo a mesma frase no pós-operatório. Pode-se comer de tudo? Pode. Mas o ideal é que se evite comidas mais pesadas, muito gordurosas, pelo menos nos primeiros dias depois da laparoscopia. Primeiro pelas medicações que se está utilizando, pelo procedimento em si, que muitas vezes é longo, o intestino ele volta a funcionar de forma mais lenta. Então o ideal sim é que vá se evoluindo essa dieta de uma forma que a paciente não tenha algum efeito colateral de botar um alimento muito pesado, né, no seu intestino logo após a cirurgia. Perfeito. E aí a gente falando na parte de atividade física, então assim, às vezes é uma mulher que faz crossfit, faz musculação, corrida, bicicleta, quando que é liberado para fazer atividade física? Então, depende também de qual o motivo da cirurgia, né? As pacientes, por exemplo, onde a gente realiza uma histerectomia por vídeo, elas tendem a ficar um tempo um pouco maior sem realizar atividades físicas mais intensas. Já numa cirurgia somente para endometriose, esse retorno pode ser um pouco antes. Mas, em geral, eu recomendo que as pacientes fiquem pelo menos 30 dias evitando esforços físicos mais intensos. Como tu falou, né, sobre o crossfit, uma corrida longa, uma academia com um excesso de peso. Isso, no primeiro mês, é ideal se evitar. E quando retornar essas atividades de forma gradual e aumentando tanto a intensidade do exercício quanto o tempo. E namorar? Quanto tempo depois da cirurgia as mulheres estão liberadas para o namoro? Também é uma dúvida bem frequente, né? E, claro, vem muito a calhar porque a gente precisa analisar o que foi feito na cirurgia e como que vai ser a recuperação. Numa paciente onde ela foi submetida a uma esterectomia, há pontos na parte interna da vagina que precisam cicatrizar. Então, esse período, normalmente, é pelo menos 45 a 60 dias para se voltar a namorar. Já na cirurgia para endometriose, dependendo do grau e de onde foi retirada essa endometriose, o retorno à atividade sexual pode ser um pouco antes, normalmente liberado em torno de 3 semanas após a cirurgia. Perfeito. E o que a gente espera de um pós-operatório? Então, o que é esperado acontecer depois que a paciente faz essa cirurgia? Também é uma pergunta muito frequente, né? Que os pacientes querem saber o que pode acontecer de ruim e o que pode ser normal. Então, normalmente essas pacientes podem ter um pouco de cólica, uma leve distensão abdominal, dor abdominal difusa num grau mais leve, um pouco de sangramento pode ocorrer também. São os principais sintomas comuns, né? O que é ruim acontecer? O que é preciso ser feita alguma investigação, algum exame complementar para se identificar se tem alguma coisa de errado? Pacientes com febre, né, uma distensão abdominal por muitos dias, uma dor que vai piorando gradualmente, e eu sempre comento, né, um mal-estar geral. Às vezes eu oriento o próprio familiar da paciente, se você olhou para tua filha, para tua irmã, para tua mãe, e ela não está bem, um mal-estar geral, o ideal é que já se encaminhe ela para uma emergência ou entre em contato comigo para a gente ver o que está acontecendo. E infecções, né? Quando a gente pensa numa cicatriz e a gente pensa numa cirurgia por vídeo, isso também tem uma grande diferença, porque são
pequenos furinhos comparado a uma cicatriz, às vezes, bem maior, né, doutor? O risco de infecção na ferida operatória da laparoscopia é muito menor, mas ele também existe, né? Então são feitos alguns cuidados no pós-operatório, de limpeza da ferida, de curativos, para que não se tenha essas infecções também naqueles sítios, né? E muitas vezes até mesmo infecções abdominais, abscessos, hematomas também podem ocorrer, né? E às vezes fogem do controle da equipe cirúrgica ou até da própria paciente. São intercorrências comuns, né? E que podem ser resolvidas, mas que sim, a gente sempre precisa ficar em alerta, né? Que é o que pode acontecer. E é bom a gente saber o que é esperado e o que pode acontecer, porque às vezes as pessoas procuram quando já está num estado muito grave. Então, não, isso acontece, é normal, aconteceu com a minha vizinha, mas cada corpo é um corpo e às vezes teu corpo está dando sinal de que tu precisa buscar ajuda e tu tá deixando, né? Não, eu vou me recuperar. Então é bom, acho que em qualquer desconforto, assim, já verificar se é esperado mesmo, né, doutor? Por isso que eu tento orientar muito bem no pós-operatório, no dia da alta, e comento muito isso sobre o estado geral da paciente, né? Eu falo pro familiar, se tu olhou e ela não tá bem, ou tá piorando dia após dia, é porque tem alguma coisa de errado, né? A tendência é que se melhore a cada dia. Pode-se ter alguns efeitos colaterais da cirurgia, das medicações que se está utilizando, mas qualquer coisa é informar a gente para tentar resolver isso o quanto antes. E quando a gente pensa também na anestesia, possíveis complicações, como que funciona essa parte? Sim, pode-se ter alergia a algumas medicações utilizadas na anestesia. Algumas pacientes são submetidas à anestesia raquidiana, né, aquela que se faz na coluna, mesma feita em cesáreas, e um efeito comum, ou que pode ocorrer, é aquela famosa cefaleia pós-RAC, né, que normalmente começa com a paciente ainda internada, naquele primeiro dia de pós-operatório, e que incomoda bastante, né, então é um efeito colateral, digamos assim, uma intercorrência da anestesia que pode vir a acontecer. E daí tudo isso tem um tratamento, dá para ir conversando e achando uma saída para que não seja um pós-operatório tão sofrido, né? Exatamente, o quanto antes for diagnosticado esse problema, antes ele vai ser resolvido. Então, sim, são alguns alertas que a gente faz no pós-operatório que são bem importantes. Perfeito, adorei. Obrigada e até a próxima. Valeu, Mariana. Obrigado. Um prazer estar aqui de novo. Vamos falar sobre autismo com quem entende muito sobre esse assunto, a nossa psicóloga Ju. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, é uma honra, ainda mais para falar sobre um assunto que eu amo tanto, desenvolvimento, autismo. Ju, quando a gente pensa aí no autismo, o que a gente precisa falar para essas famílias, né? O que são os pontos principais quando o assunto é autismo? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre desenvolvimento. Eu acho que as pessoas, elas focam tanto no diagnóstico que elas esquecem que a gente tem que ficar atenta aos marcos do desenvolvimento, porque é onde acaba se perdendo um diagnóstico, por exemplo, precoce, né? Então, entendendo o que é esperado para cada etapa, para cada idade, claro que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que entender que tem a janela do desenvolvimento para cada comportamento, né? Então tem assim, tantos meses tem que fazer tal coisa, mas é dentro de uma janela de tempo. Então as pessoas, elas acabam se perdendo muito, ficando com medo, porque a criança ainda não fez, mas tem essa janela. Então, entendendo sobre desenvolvimento, levanta alertas quando a criança começa a ter algum tipo de atraso. Então, acho que a primeira coisa é saber sobre desenvolvimento. A segunda coisa é a gente entender, claro que eu acho que mãe não vai saber sobre todos os diagnósticos, mas como está muito em alta essa questão do autismo, porque aumentou muito o índice, a gente precisa entender alguns red flags, que a gente chama, que são bandeiras vermelhas. Então, um bebê que chora muito ou chora pouco, um bebê que não responde ao nome, não faz contato visual, não tem interesse no social, aquele neném que a mãe entra, a mãe sai, entra gente, sai gente e não percebe, não causa nenhuma mudança no comportamento, às vezes uma dificuldade no início ali da seletividade, da introdução alimentar, que pode ter alguma dificuldade, claro que todos aí podem ter, mas tem que observar seletividade alimentar, alguma rigidez,
fluidez em relação ao tipo de textura do alimento, tipo de alimento, alguns comportamentos repetitivos que podem acontecer também, como o tipo de brincar, o movimento, alguma coisa que a criança tem um hiperfoco, como um fiozinho, uma etiqueta, uma rodinha que fica rodando, como ela manipula esse objeto. Então, essas são coisas que a gente tem que ficar atento já ali no início, para então a gente começar a investigar. E eu acho que assim, o essencial tá na dúvida? Vai procurar um especialista. Não perde tempo. Quando a gente pensa nisso, assim, de vai procurar um especialista, tá na dúvida, vai o quanto antes. Por quê? Porque quando a gente fala em diagnóstico precoce, hoje em dia a gente chama a intervenção, antes a gente chamava de intervenção precoce. Agora a gente já está chamando de intervenção essencial, né? Quanto antes, melhor. Eu acho que é uma questão de até matemática. Se a criança tem 5 meses de atraso, é mais fácil a gente conseguir recuperar. Se tem 5 anos de atraso, é muito mais difícil. E por que o precoce? O que é o precoce? A gente tem que pensar que até os 6 anos de idade, a gente está com maior capacidade de neuroplasticidade no nosso cérebro, que é justamente a capacidade do nosso cérebro conseguir aprender algo novo, desenvolver, absorver tudo que está no ambiente. E se eu conseguir, nessa janela de tempo, quanto antes entrar com uma intervenção, mais o cérebro vai estar aberto, apto a conseguir absorver as informações. Eu costumo usar assim, uma analogia de, se a gente for aprender agora francês, a gente vai ter muito mais dificuldade do que uma criança aprendendo francês, né? Porque o cérebro dela tá ali limpinho, sem quase nada de informação. A gente tem muita coisa na nossa cabeça, muita memória, e aí acaba dificultando, tendo mais dificuldade, né? Agora, a criança, ela ainda tá aberta a descobrir coisas novas, aprender coisas novas. Então, quanto antes, melhor. Por isso que tem que buscar um especialista para identificar se tem ou não um atraso. A frase que eu acho que impacta e que mudou muito a minha trajetória, que eu falo para as mães, a gente pode errar o diagnóstico. Não tem problema a gente errar o diagnóstico. Porque se lá na frente a gente vê que não é, tudo bem. Ou se vê que é, pelo menos a gente já fez a intervenção. O que a gente não pode fazer é errar a intervenção. Então, assim, uma criança que recebeu o diagnóstico de autismo e foi para a intervenção, e daqui a 2, 3 anos a gente olhar e falar, nossa, eu acho que realmente era falta de estimulação, era alguma outra questão. Tá tudo bem, pelo menos ela já está estimulada. Já conseguiu correr atrás daquele atraso, desenvolver o que precisava. Agora, se eu esperar para ver se é ou não é e não ir para a intervenção, a criança vai ficar cada vez mais atrasada. Sensacional esse pensamento e essa frase realmente é para impactar e dar essa virada de chave nas famílias. Ju, quando a gente pensa nessa intervenção, a gente sabe que uma criança com autismo, ela demanda terapias. O que vem pela frente? Tu tens bastante propriedade profissional e materna para compartilhar, né? Então, hoje em dia, né, a gente sabe o quanto é difícil a gente encontrar especialistas na área que realmente sabem o que estão fazendo. Eu acho que todas as áreas, né? O autismo, ele acabou virando uma espécie de comércio. Quando deu o boom aí de autismo, diagnósticos, muita gente foi fazer formação e não, sem a qualificação, né, necessária para o atendimento especializado. Então, é muito importante identificar se esse profissional realmente tem uma especialização adequada para fazer a intervenção. Outra questão é que é um tratamento caro, porque precisa de muitas horas. A quantidade de horas indicadas é, em média, de 10 a 40 horas semanais. De 2 a 8 horas por dia. Nossa, Ju, mas quantas horas? Como que a criança vai conseguir fazer 8 horas? A gente conta o horário de escola também, se ela tem uma intervenção adequada dentro da escola. A gente conta as horas de estimulação em casa, se tem uma estimulação também adequada. Então, tudo isso conta. Claro que
a gente tem que identificar cada caso de forma individual para conseguir ver quantas horas essa pessoa precisa. Então, essa intervenção ela é bastante intensiva, tanto para a criança quanto para as famílias. Porque vai para lá, vai para cá, se não tem tudo num local só, a mãe fica, né, meio que de motorista, refém de tratamento, de rotina, e aí depois vai para a escola, faz intervenção dentro da escola, se tiver uma acompanhante terapêutica, melhor ainda, para poder estimular as necessidades dentro da escola, e fora que ainda muitas vezes, né, tem em casa, dependendo do grau, do nível do autismo, da necessidade, do tipo de apoio, tem ATs, acompanhantes terapêuticas dentro de casa, ou os pais são, eles acabam estimulando, eles são treinados para também estimular a criança em casa. Ju, adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento Imagina. conosco e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. Tudo o que você precisa saber sobre o diagnóstico precoce do câncer de boca, com quem entende muito sobre esse assunto, doutora Angélica. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar desse assunto tão importante. Muito bom ter você aqui e extremamente importante a gente abordar esse assunto. Então, primeiramente, eu queria entender, né? Quando a gente pensa em um diagnóstico precoce de câncer na boca, de boca, tem sinais? Como que funciona? Então, o diagnóstico precoce é o mundo ideal, é o que a gente busca, mas não é a realidade. Hoje, 75% dos casos de câncer de boca são diagnosticados de forma tardia. Então, a gente vem trabalhando para mudar essa realidade. Porque hoje, os pacientes que eu recebo no consultório, que eu faço esse diagnóstico, eles me dizem, por que eu demorei tanto para chegar aqui? Eu passei por 2, 3, 4, 5 profissionais antes de chegar até aqui. E essa demora impacta nesse diagnóstico tardio. E quando a gente fala em diagnóstico tardio, isso vai implicar em sequelas maiores do tratamento, né, em cirurgias maiores, que obviamente vão impactar na qualidade de vida do paciente após o tratamento. Então, o que a gente precisa buscar sempre é diagnosticar de forma precoce ou ainda diagnosticar antes do câncer acontecer. Eu sempre falo que eu não gosto de fazer diagnóstico de câncer. Eu não quero fazer diagnóstico de câncer. O que eu quero é que o paciente chegue para mim em um estágio anterior. E o que seria isso? O câncer de boca, e aí eu falo principalmente do carcinoma de células escamosas, que representa aí de 90% a 95% dos cânceres de boca, ele não surge do dia para a noite. Então, ele surge inicialmente com uma lesão precursora, que a gente chama de lesão potencialmente cancerizável ou lesão pré-maligna, que é uma lesão ainda benigna, mas que se não for feito nenhum tratamento, né, se a gente não agir nesse momento, ela pode se tornar maligna. Então, ela pode sofrer uma transformação maligna. Então, que lesões são essas, né? Como que eu identifico? São basicamente 3 tipos de lesões potencialmente cancerizáveis que a gente encontra no dia a dia. Não são as únicas, mas são as mais frequentes. Então, eu posso citar a leucoplasia. A leucoplasia, o que ela é? Ela é uma mancha ou uma placa branca que vai aparecer onde? As principais localizações? Na margem lingual, que é na lateral da língua, embaixo da língua e no assoalho de boca, principalmente, né? Pode acontecer em qualquer região da boca, mas essas regiões são mais frequentes. Também podemos observar a eritroplasia, que é uma mancha avermelhada, ou uma placa avermelhada, também surgindo nessas localizações, ou ainda a queilite actínica. A queilite actínica é um pouco diferente, porque ela surge no lábio inferior de pessoas que se expõem muito ao sol sem proteção. Então aí a gente vê mais a exposição ocupacional, como agricultores, pescadores, trabalhadores da construção civil, surfistas. Então são aquelas pessoas que se expõem por um período prolongado ao sol e não se protegem. E esse período prolongado normalmente são anos.
E aí o lábio começa a ficar descamando, começam a surgir crostas, ocorre um apagamento da linha do lábio, né, desse vermelhão do lábio, então você já não sabe onde que é lábio, onde que é pele. Então essas alterações vão acontecendo de forma gradual, mas chega um momento em que essa queilite actínica, ela pode se transformar em um câncer de lábio. Então a gente precisa atuar nessas lesões precursoras. Então, é nesse momento que eu quero que o paciente apareça no meu consultório. E por isso eu acho importante informar a população que existem profissionais que são especialistas em diagnosticar essas condições. Porque o cirurgião dentista, o clínico geral, né, ele está focado nos dentes, nas próteses, né, na parte dentária. Mas existem profissionais, como o estomatologista, né, que está focado nas mucosas, em identificar essas lesões para poder fazer esses tipos de diagnóstico, né, como o mais importante, o mais grave, né, que é do câncer de boca. Como a gente precisa ter conhecimento para a gente poder difundir essa ideia das pessoas ficarem atentas às mudanças. Uma pergunta que surgiu durante a tua explicação é relacionada à dor. Essas mudanças que ocorrem na língua, no lábio, enfim, elas vêm com dor ou não? Essa é uma pergunta muito importante, porque inicialmente elas não causam dor. Elas não promovem dor. Então, é algo que o paciente vai deixando, porque aquilo não está incomodando, ou muitas vezes ele nem tem ciência do que está acontecendo, né? Às vezes, nas campanhas de conscientização, se fala sobre o autoexame, né, da boca, né? Sobre você ir na frente do espelho, afastar a língua, olhar o céu da boca. Se fala sobre isso, mas na prática a gente sabe que é difícil, na correria que a gente vive, a pessoa parar para observar a sua boca, né, com atenção. E às vezes mesmo observando, por não ter conhecimento de como são essas lesões, o paciente não consegue identificar, né? E elas não doem. Então, isso também é um dos fatores que implica nesse diagnóstico tardio. Ela só vai doer quando está em casos mais avançados mesmo. É o que eu sempre falo, assim, a dor é um alerta e faz buscar ajuda. Exato. Quando não tem a dor, as pessoas vão levando, né? Apareceu uma mancha, tá tudo bem. Aí a hora que dá a dor, não, para aí. Né? Alguma coisa tem. Mas quando dá a dor, aí já está no estágio 3, 4, que é quando a maioria dos diagnósticos são realizados, né? E não teria uma consulta de rotina, não teria algo assim para que a gente pudesse captar mais pessoas para de tempo em tempo, que nem a gente vai a cada 6 meses no dentista, uma vez por ano, fazer um check-up geral, não tem algo assim? Não existe uma orientação geral sobre isso. Até deveria existir se falasse mais sobre o assunto. A gente está aqui para falar mais sobre o Exato, assunto. mas o que a gente recomenda é que especialmente pessoas que estão no grupo de risco. Então, qual que é o grupo de risco? As pessoas que se expõem ao sol, né? Tabagistas e etilistas. Esses são o principal grupo de risco para câncer de boca. Então, essas pessoas deveriam, né, pelo menos uma vez ao ano, consultar com um estomatologista para que sejam observadas, né, essas lesões em estágio inicial, se for o caso, né? Mas lembrando que, embora tenha esses fatores de risco e que são bem importantes na etiologia do câncer de boca, a gente não pode se restringir a isso, né? Então, se eu não sou fumante, se eu não bebo, eu não preciso me preocupar com isso. Não é bem assim. Hoje eu já fiz diagnóstico em paciente de 38 anos que nunca fumou e nunca bebeu. Então, eu já fiz muitos diagnósticos de senhorinhas de 70, 80 anos que também nunca se expuseram a esses fatores de risco. Então, todas as pessoas têm que estar atentas, e especialmente aquelas que fazem parte do grupo de risco. Eu adorei. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento conosco e até a próxima. Eu agradeço. A importância dos pais na criação dos filhos. O nosso terapeuta, Alan, trouxe esse assunto, eu achei sensacional. Bem-vindo novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigado pelo convite. É sempre bom poder estar falando com os homens, né? E principalmente nesse tema que
para mim me toca bastante, assim, né, que eu vivo isso intensamente, né, essa questão da criação, da questão do meu filho, né, eu tenho um filho de 4 anos, e eu vejo hoje, né, não só comigo, mas essa importância do pai, da presença do pai na criação, né, não só na presença física, porque muitas vezes a gente vê os homens até presentes fisicamente, né, mas estão com a cabeça em outro lugar, estão com o celular, não estão ali, né? Que seja, às vezes, 15 minutos, 20 minutos, que seja, né, assumir um banho, né, um trocar de fralda. Eu sei que tem toda uma carga, né, que a gente vê historicamente de o homem não precisar fazer ou, né, de não querer fazer. Não sei de onde que vem isso, né? Quer dizer, a gente sabe, mas desse lugar de que a gente não está acostumado, né? Mas é muito importante para a gente gerar conexão, para a gente criar essa conexão com os filhos. Porque o papel do masculino ele é muito importante, principalmente para botar o filho para a vida, assim, né? Jogar esse filho para a vida, para colocar os desafios, né? Para tirar desse colinho da mamãe, né? Que a mamãe vai querer sempre dar o colinho, sempre aconchegar, e às vezes não tendo masculino, a mãe tem que fazer os dois e a criança às vezes fica nesse conflito, né? Então por isso que é muito importante essa presença, esse estar junto, né? E claro que dentro das possibilidades, né? Mas é sempre importante a gente pensar que a criança ela precisa ter essa presença do pai e da mãe. E quando um não tá, ele se sente faltando também, porque a criança é a expressão dessa união, né? Desse pai e dessa mãe. Então é de muita importância, e principalmente hoje, né? Esse pai de estar ali, que seja sentar com a criança, que é um pouquinho mais velha, e fazer um joguinho, que seja ouvir a criança, até pra gente conhecer, porque muitas vezes, né, a gente diz, o homem é o que vai botar para a vida, que vai gerar os desafios, mas esse pai precisa estar conectado com a criança para saber em que fase essa criança está, quais os desafios que são desafios, mas possíveis, né, que são desafiadores, que vai gerar medo, mas que são possíveis. Né? Não adianta pegar o Thiago de 4 anos e botar ele para se pendurar num lugar muito alto, talvez não seja possível. Né? Então talvez eu sei qual é a força dele, eu sei que talvez vai ser desafiador, que ele não consiga, mas é um não conseguir possível. Então essa conexão é importante. Mas o grande desafio, e para nós homens, eu acho que é a experiência. Porque a gente talvez não teve isso. Algumas pessoas não teve o pai tão próximo, né? Ou teve o pai, né, mais no final de semana, porque trabalhava bastante. Então, lidar com isso é desafiador, porque a gente vai ter que lidar com os nossos medos, com as nossas faltas, né? E um convite também para as mulheres, né? Porque a mulher precisa abrir esse espaço, que eu acho que é o grande desafio que eu vejo hoje, porque eu vejo vários homens afins de fazer, só que às vezes as mulheres querem que ele faça do jeito dela, e eles acabam recuando, né? E o homem tem um jeito diferente de fazer, né? E é legal quando o filho começa a perceber isso também, de ver que é diferente mesmo, né? Eu brinco que às vezes o Thiago fala, mas com o papai é assim, com a mamãe é assim, e é isso. Não é bom, melhor, é diferente, né? E tem um jeito diferente, né? Eu digo, tem o secar o cabelo maluco, né? Tem o botar a roupa de cabeça para baixo, que são coisas que são divertidas, mas são divertidas de outro lugar. Né? Então, eu acho que é essa importância que a gente precisa trazer, principalmente nessa criação, né, dos filhos, e principalmente para dar essa estabilidade emocional, né, que o homem também traz. E vários outros fatores, né, a questão de sono, né, a presença do homem ajuda bastante. Se a criança não dorme tão bem, né, o sono interfere bastante, às vezes ter o pai mais ali presente, né, fazendo as coisas, isso ajuda bastante, né? Então, é esse convite, né, do homem poder olhar para dentro de si, né, porque também é desafiador esse aprender a fazer isso, porque a gente não sabe, a mulher também não sabe, né, mas ela já
já brincou disso, né? Já brincou de boneca, já trocou uma fralda, então já tem uma coisa mais treinada. O homem talvez não foi treinado para isso. Então ele não sabe como segurar, como pegar, se vai ou não. E tem também o medo, às vezes, da mãe de deixar, né? De confiar que é possível ou não, né? Então eu acho que esse é o grande desafio de hoje, né? E talvez o público ainda seja muito mulher aqui assistindo, né? Talvez os maridos também, os homens, os pais também estão assistindo, mas esse grande papel da mulher também de confiar nessa capacidade, né? Porque é natural não confiar, porque a gente não tem essa experiência e a mulher foi treinada uma vida inteira para cuidar, né? Então, eu acho que tem essa importância ali, né? Eu acho bem interessante toda essa reflexão, porque faz muito sentido de saber que a mulher ela já traz isso, né, desde a brincadeira, e quando ela tem o filho, ela quer a ajuda, porque sobrecarrega, mas ao mesmo tempo ela tem medo porque o homem não foi treinado para isso. Ele é mais bruto, ele pode derrubar, ele não vai pegar. Só que se ele não treinar, e ele vai treinar como? Ele vai treinar Sim. com o filho? Isso nunca vai acontecer. E aí depois começa a vir todo o estresse de você não me ajuda, você não participa, eu que faço tudo sozinha. Mas teve uma tentativa ali, né? Isso, e claro que daí a gente sabe que tem um lado cômodo, né, pro homem que às vezes não precisa fazer, não tem uma cobrança social que pra mulher tem. E aí se é difícil e se eu não fizer tá tudo bem, às vezes vai entrando no comodismo, né? E não é essa questão do ajudar, né? É permitir essa participação, porque a mulher, né, que pare a criança, né? Então ela já sai grudada na mãe, né? A gente tem essa esterogestação ali, os 3 primeiros meses, que a criança é grudada na mãe. E às vezes também eu vejo as mães com dificuldade de entender isso também, de querer dar pro pai, né? Ah, não, agora é tua vez, quando a criança tá chorando. Claro que eu entendo que vem de um lugar de estar o cansaço, de estar sobrecarregada, mas também para os pais a importância de pegar a criança quando ela tá bem, para gerando essa conexão. Porque quando a criança está só chorando, talvez ela só queira a mãe, e principalmente se tu não gerou nenhuma conexão. Então ela vai ser desesperador e tu vai gerando ainda mais essa sensação de fracasso, de que, eu não consigo acalmar o meu filho, mas eu nunca fiquei com ele num momento bom, eu nunca estava ali brincando. Então são esses detalhes que a gente não percebe no dia a dia, né? E essa questão do espaço, né, que a mulher abre para esse homem fazer, participar e talvez aprender do jeito dele, para construir isso de uma forma mais sincera. Claro, talvez ela vai precisar estar ali do lado ou não, né? Com certeza nenhum pai quer colocar o filho em risco, né? Às vezes pode colocar, né? Então é importante também buscar, né, o conhecimento. Hoje em dia a gente vê muito curso, né, de gestante, dos primeiros cuidados. Então também é importante a gente buscar, porque a gente não sabe. Saber pelo menos o que não fazer, né? Aí depois a gente vai buscando o jeito de fazer. Eu adorei. Muito importante, muito legal. Obrigada por compartilhar e até a próxima. Que bom, até a próxima. Mentoria da Agenda Próspera com a Kari, a fisioterapeuta de sucesso, que vai compartilhar conosco como que ela chegou, né? Ela vai contar para nós essa trajetória e como que ela chegou nessa agenda próspera e agora dividindo com profissionais da área de saúde que querem ter uma agenda próspera. Kari, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Um prazer estar aqui. Muito bom te receber para falar sobre essa novidade que não é tão nova, mas que agora está tendo bastante procura. Sim. E não é por acaso, né? Então eu queria que tu contasse para nós como que foi ter essa tua agenda próspera para a gente chegar aí nessa mentoria para profissionais que querem ter agenda que nem a tua. Obrigada, Mari. Então, eu venho, né, de 16 anos de clínica e consultório dentro da área da estética e da fisioterapia. Com 11 anos de clínica de estética, eu resolvi fechar todo o meu consultório, a minha clínica, na verdade, equipe, 6 pessoas de equipe, projeto de expansão para me tornar a físio das gestantes. Quando eu fiz toda essa movimentação
em 2020 para 2021, foi uma surpresa muito grande. Uma surpresa, mas não tão surpresa, porque eu sabia onde eu estava, né, pisando. E o Físio das Gestantes foi realmente, assim, um boom muito grande, né, profissionalmente falando. Então, eu consegui, sozinha, começar a faturar como eu faturava em clínica. A partir da procura, da grande procura, agenda cheia, lotada, né, aumento de preço, valorização, eu passei por todas essas etapas, né, e junto disso, eu acabei criando um curso da formação Físio das Gestantes, né, e eu acabei tendo várias alunas pelo Brasil inteiro, e acabou que no meio desse caminho, as alunas faziam a formação e perguntavam, tá, Kari, mas agora, como que eu faço a captação de pacientes para minha agenda só com gestantes que nem a sua? E daí eu falei, eu tinha esse projeto já desde 2018, porque é uma área que eu amo estudar, junto com a fisioterapia, né, com a dermatofuncional para gestantes. Então, eu tenho formação na FGV, por gestão empresarial, várias outras formações, consultorias, etc. Aí eu falei, opa, esse projeto estava adormecido lá em 2018, então tá, se a aluna está precisando, vem cá, eu tenho uma mentoria que serve para isso. E assim foi, caminhando devagarinho de 2022, por ali. E ano passado eu falei, não, eu tenho que formatar esse serviço, que é um serviço que está tendo procura, está tendo demanda, e eu quero ajudar mais profissionais dessa forma também, porque ali surgiu uma faísca gigante, uma paixão gigante. E assim temos hoje a mentoria Agenda Próspera. Que legal, sensacional. Mas quando a gente pensa na tua mentoria, tu és fisioterapeuta, Isso. mas a tua mentoria é para qualquer profissional da área da saúde. E o que tem na tua mentoria? Tá. Sim, são para profissionais da área da saúde, qualquer uma área, porque a base do que a gente precisa para ser um bom profissional, né, para ser um profissional de destaque em qualquer área, é a base do que eu ensino dentro da mentoria, né? Então, eu trabalho 3 pilares principais dentro da mentoria, que serviço único. Então, a maneira como você entrega o seu serviço, ele precisa realmente ter um diferencial e ter uma estratégia também de fidelização, de entrega, de experiência, né? Depois a gente trabalha o posicionamento dessa aluna, né, desse profissional da saúde ou estética, né? Então, veja, eu tive clínica há 11 anos. 11 anos trabalhando com tudo dentro da área da estética. Eu tive clínica de estética, né? Então, a gente trabalhava com pós-operatório, estética corporal, facial, gestante, sempre teve ali a gestante. Só que quando eu migrei para a Físio das Gestantes, é que a gente teve o boom. Então, assim, quando a gente vê muita gente falando sobre posicionamento, é sim uma verdade, né? Quando a gente decide com aquilo que a gente quer trabalhar de verdade, conversar sobre aquilo, realmente é onde o teu caminho de referência se abre. Então, é isso que a gente trabalha dentro de mentoria e eu ajudo as alunas também a identificarem qual é, porque nem todo mundo se encontra de pronto, né? Às vezes é isso, precisa trabalhar com tudo para depois entender o que gosta realmente e depois criar coragem para assumir o que gosta e viver dessa paixão. E o terceiro ponto é vendas, porque a gente aprende a ser boa tecnicamente, mas a gente não aprende a vender. Só que ser boa tecnicamente não basta. Na área da saúde ou em qualquer outra área, né? A gente precisa trabalhar um pouquinho de cada coisa. E aí, as vendas, eu falo que o profissional da saúde precisa sim ser vendedor. A gente está a todo momento vendendo o que a gente faz, através do que a gente entrega também. E a gente também não precisa ser chato, né? A gente tem que tirar o estigma de que vender o nosso serviço é chato, né? E é isso. Aí tem um acompanhamento de 6 meses, a gente tem encontros individuais a cada 15 dias e em grupo a cada 15 dias também. Então, acompanhamento semanal. Uma semana individual, na outra semana em grupo. E assim a gente vai por 6 meses trabalhando esses 3 pilares em todas, de ponta a ponta. Que legal. Tudo que você falou faz muito sentido, porque você conseguiu reunir todas as dores dos profissionais em uma mentoria. Muitos profissionais trabalham, por exemplo, tem uma clínica e acham que por terem vários serviços, eles vão conseguir pegar um nicho maior de pessoas. Uhum. Poxa, como que eu vou ficar especialista só em gestante? Uhum. É muito melhor eu ter vários outros serviços para eu poder captar vários outros profissionais. Só que quando tu é especialista em algo,
tu capta todos daquele nicho ali. E além da gente captar aquele nicho, porque existe a demanda, né? E a gente, quando tem um problema, a gente vai buscar o quê? Né? Quando tu tem um problema, o que tu busca? O especialista naquela área, né? Então, assim, sei lá, eu tô com algum problema de olho, eu vou procurar o especialista naquele problema do meu olho, né? Então, e é assim para tudo. E a gente, como profissional do outro lado, a gente acha que enquanto a gente fizer né, formos bons em tudo, a gente tem mais chance, mas não, a gente acaba, né, não sendo bom em nada. Essa é a grande realidade. E assim, muitas pessoas têm medo dessa transição. Tem medo disso. E quando a gente tem uma mentoria, quando a gente vê que dá certo, porque tu não tá falando sobre algo que tu acha, tá falando sobre algo que tu viveu. Exatamente. Sobre algo que tu sabe o que dá certo, o que dá errado, o que tu sentiu, né? Então, assim, tem um peso diferente. Eu falo assim porque existem 2 tipos de mentores, né? Tem o mentor que ele não é da área da saúde, que ele só estuda vendas, estratégia e tudo mais, e que todas as áreas são válidas. E tem o mentor que ele viveu, e ele também tem o mentor que só viveu, né? E que ensina só sobre aquilo que ele tem vivência. E eu me intitulo que eu tenho metade, porque eu tenho a vivência de 16 anos da área, né? E é bastante bagagem aqui. Gerenciamento de equipe, expansão, clínica, mudança para consultório, né? Reposicionamento de marca, trabalhar sozinha, autônoma, ganhar bem e etc. Mas, ao mesmo tempo, eu também não deixei de lado de estudar, de me aprofundar e de me especializar nessas áreas que hoje eu dou a mentoria, né? Então, não é só sobre a minha experiência, é também sobre a minha experiência, mas é também sabendo o que se fala, né? Adorei. Eu quero fazer, não sou da área da saúde, mas já quero fazer, porque eu tenho certeza que eu vou Tem aprender. algumas pessoas que querem, eu falo, não, deixa eu focar aqui, vamos focar, né? Vamos se posicionar. E daí, ó, focou. É o É profissional isso aí. da área de saúde, jornalista não tem. Mesmo com pós em medicina, que eu tenho aqui 5 anos. Né? 5 anos. Mas sensacional, parabéns. Obrigada, Tenho Mari. certeza que muitos profissionais da área da saúde vão ter essa orientação, esse norte através dessa mentoria. É incrível. Se você se interessou, coloca lá no Minuto Mamãe e Bebê, Cariana Neves, lá você vai encontrar a Cari, daí já fala com ela e organiza para começar para ontem a tua mentoria. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Mari. Psicose puerperal. A Fabi, nossa psiquiatra, trouxe esse assunto e vai nos ajudar a compreender tudo que nós precisamos compreender sobre esse tema. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Um prazer. Muito bom te receber, Fábio. Quando a gente pensa aí nesse assunto, o que é a psicose puerperal? Então, a psicose, felizmente, é uma condição rara, né? Que a gente vê a prevalência de mais ou menos um caso a cada 1000 mulheres que têm filho, né? Então, é raro, porém é um quadro muito grave. A gente considera um dos mais graves da psiquiatria perinatal, porque ele cursa com a perda do contato da realidade. Então, essa mulher, ela começa a entrar em delírios, em quadros de alucinação, ela começa a ter uma fala confusa, né? Ela começa às vezes a não identificar, a não reconhecer o próprio filho como sendo seu, e mudar de comportamento, ficar com comportamento agitado, ficar com comportamento desconfiado, ter falas incoerentes, né? Então esse quadro ele aparece geralmente nas primeiras semanas do pós-parto, em geral 2 semanas a 3 semanas depois. E é um período onde os familiares precisam ficar mais atentos aos sinais, porque a mulher às vezes vai estar já com um delírio estruturado, já vai estar desconfiada, achando que alguém quer fazer algum mal contra ela, achando que aquele filho não é dela, que trocaram o filho, e essas ideias podem tomar uma proporção muito grande dentro da cabeça dela, e ela não abrir isso, né, para a família, ela ficar com essa desconfiança, e isso ir se agravando.
mas geralmente vem acompanhado de sinais, né? Os familiares conseguem perceber que ela está diferente, o olhar dela, o comportamento, a fala. Então é aí que precisa levar logo para um atendimento, para a gente conseguir intervir o quanto antes que tenha um desfecho ruim, né? Que como é uma condição muito grave, pode ter um desfecho mais catastrófico que existe, né? Que é o infanticídio, que é onde essa mãe tira a vida do próprio filho, muitas vezes dominada por um delírio, sem ter noção do que ela realmente está fazendo, né? São casos que chocam muito a sociedade, qualquer pessoa que pensa como uma mãe é capaz, né, de fazer isso contra o próprio filho, mas muitas vezes ela está numa condição dessas, que é uma condição de perda do juízo de realidade. Isso pode acontecer nas psicoses puerperais. Em média de 4% dos casos pode ocorrer um infanticídio. Então, isso mostra o quão grave é esse quadro. Antes da gente entender um tratamento, eu queria saber uma causa. Tem dados, estudos que nos mostrem o porquê dessa situação? Sim, geralmente as mulheres que mais precisam se preocupar, ou digamos que teriam uma tendência maior a ter uma psicose, são mulheres que já têm uma condição psiquiátrica prévia. Então, mulheres que já têm um transtorno bipolar de base, ou esquizofrenia, ou mulheres que têm um transtorno de humor, pode até ser depressão, elas já têm uma prevalência um pouco maior de cursar com psicose, mas lembrando que a psicose é rara, né? E quem tem uma história familiar de ter tido psicose pós-parto, por exemplo, a mãe teve psicose no pós-parto, ou a avó, ou as tias, ou as irmãs. Então é sempre importante ver a história familiar dessa mulher, e aí não só de psicose, o transtorno bipolar também está bastante associado. Então, se já tem um familiar que teve transtorno bipolar, já tem que atentar, né? Os familiares já estarem de olho, quais são os sinais no pós-parto, para a gente já ficar atento e ter esse cuidado, né? Perfeito. E aí, agora sim, falando em tratamento, uma vez diagnosticado, o que vem pela frente? Então, como se trata de uma condição de muito risco, tanto para essa mulher quanto para o bebê, geralmente se indica ou uma internação psiquiátrica dessa mulher para se tratar a fase aguda com medicação mesmo, para ela sair desse quadro psicótico. Felizmente, os quadros psicóticos, eles respondem bem à medicação, né? Só que a gente, às vezes, precisa medicar com uma dose mais elevada, então essa mulher precisa estar num ambiente controlado e possivelmente não vai poder amamentar essa criança, até pelos riscos, porque se ela for tomada por um delírio no momento em que ela está amamentando ou que ela está sozinha com esse bebê está correndo riscos. Então a gente tenta fazer essa orientação familiar, né? A gente toma isso como prioridade, que é a orientação familiar. A gente pode até fazer uma internação domiciliar, essa família ficar de olho, ficar cuidando, fazer todo o cuidado dessa mulher em casa, medicar ela em casa, mas aí esse bebê vai ter que ser cuidado por uma outra pessoa, pelo pai ou pela avó, enquanto essa mulher está nesse quadro. Depois que ela sair desse quadro, que ela responder ao tratamento, ela vai voltando a entender, né, o contexto, o contato com essa criança e o vínculo pode ser restabelecido. Fábio, e quanto tempo demora assim, para um tratamento surtir efeito, para essa mãe ter, né, essa possibilidade de voltar a criar esse laço? Enfim, como que é trabalhada essa situação? Aí é uma resposta individual, né, de cada mulher ao tratamento, né, e a condição ali também familiar, social, né, tem todos esses fatores envolvidos, mas eu tenho experiência com 3 casos de psicose puerperal, assim, no meu andamento de psiquiatria, e até um número grande para o quão é raro esse quadro, né, então acaba que para mim caiu, assim, veio para mim esses quadros, e as 3 pessoas que a gente conseguiu tratar e fazer esses combinados familiares, em torno de 1 mês, 2 meses, já costumam ter uma resposta favorável, já vão voltando a vincular com a criança, né? E aí sim pode voltar a ter uma maternidade praticamente normal. E essa mulher, ela precisa seguir acompanhando para o resto da vida? Não necessariamente a psicose vai estar associada a ela ter desencadeado um transtorno psiquiátrico crônico.
às vezes pode ser uma psicose isolada do pós-parto, que teve relação com a queda hormonal do pós-parto, com essa predisposição genética, e existe a possibilidade dela sair desse quadro psicótico, se organizar, né, mentalmente, e vai ficar acompanhada, aí pelo menos no primeiro ano de pós-parto, ela vai seguir acompanhada, mas não necessariamente ela vai ter que se tratar o resto da vida, ela vai ter desencadeado um transtorno psiquiátrico crônico. Nossa, que Pode ser um interessante. caso isolado, sim. Mas também algumas a gente vai chegar à conclusão, já tinha um transtorno bipolar que não estava diagnosticado e com essa psicose a gente conseguiu perceber, né? Ou já tinha um outro transtorno psiquiátrico de base, e aí sim, aí essa mulher vai precisar desse acompanhamento mais contínuo. Adorei. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento, tanta informação de qualidade e até a próxima. Até. Obrigada. Vamos falar sobre verrugas na parte íntima da mulher. Será que todas as verrugas têm relação com HPV? Dani, bem-vinda novamente, explica para nós. Obrigada, Mari. Nem todas as verrugas na região íntima são causadas pelo vírus do HPV. Então, coisas que a gente sempre fala aqui, né, Mari, a importância da gente ser avaliada, a importância de você ter algum sintoma, uma coceira, ou perceber alguma manchinha, alguma verruguinha, você procurar atendimento médico. Então, por exemplo, uma consulta online que a gente faz hoje é comum, você pode tirar uma foto para mostrar depois para sua médica o que apareceu. Você vai na consulta, a gente avalia para ver se essa verruga é causada ou não pelo HPV. A maior parte do desespero das pacientes quando ela vê uma verruga é porque ela associa ao HPV. Né? E ainda tem todo um mito, né, todo um tabu de o HPV estar relacionado à doença sexualmente transmissível. Então, por isso que é tão importante marcar a consulta. Ir na consulta para a gente avaliar se realmente isso é uma verruga de HPV e tem tratamento. E o mais importante é o segmento que vai ser feito, né? O HPV hoje a gente tem tratamento para HPV. Então, as verrugas de HPV, elas podem ser retiradas. A gente orienta a fazer vacina de HPV, porque a gente sabe hoje que fazendo a vacina de HPV, isso ajuda a eliminar o vírus do corpo e proporcionar que essas mulheres não tenham novas apresentações dessas verrugas de HPV. Dani, quando a gente pensa em uma verruga que não tem ligação com HPV, qual é a causa? Por que ela se forma? Também é indicado tirar? Depende da avaliação e da escolha da paciente? Como que funciona essa abordagem? Bem importante isso, Mari. Por isso que a paciente tem que ser avaliada, né? Tem muitas manchas na pele, verrugas ou não, que elas podem estar associadas à idade, elas podem estar associadas à genética, elas podem estar associadas ao contato, né? Dermatite de contato. Então, essa paciente tem que ser avaliada. Na maior parte das vezes, não é indicado ser retirado, porque na maior parte das vezes isso pode fazer parte do corpo da mulher, tá? A verruga do HPV tem indicação sim, né, de ser retirada, porque isso faz parte do tratamento. Então, retira essa lesão ali e faz todo esse acompanhamento conforme eu falei. Esse tratamento, quando a gente retira essa verruga, ele é feito no consultório mesmo? É algo tranquilo? Ou precisa de uma internação? Como que é o pré e o pós? Tem várias formas de retirada, né? Então, por exemplo, a verruga do HPV, ele pode ser queimado com ácido, que é um ácido conhecido como ATA. Ele é feito no consultório, tem uma discreta ardência nessa aplicação, mas ele é tolerável no consultório. A maior parte das pacientes não tem necessidade nem de anestesia, tá? Você pode ser retirado também com um mini bisturi, que, por exemplo, tem dermatologista que tem isso mais fácil no consultório, que costuma fazer essa retirada, tá? E aí, quando são verrugas muito grandes, que a gente chama isso de condilomas, aí sim, aí tem alguns casos, hoje isso não é mais tão comum, né, na nossa prática, mas aí esses casos, quando é muito grande, são muitas verrugas de HPV, que aí isso pode doer, né, se a gente vai queimar, isso pode ser indicado a paciente ir no hospital, fazer uma anestesia para ser retirada dessas lesões, mas isso não é o mais comum. Na maior parte das vezes a paciente chega com uma que outra verruguinha, a gente consegue queimar isso no consultório. Por isso que é tão importante vir em consulta, porque às vezes essa paciente já sai do consultório com parte do tratamento resolvido. Dani, e quando a gente pensa nessas verrugas, falando das que não têm ligação com o HPV,
elas podem aumentar, elas podem ir crescendo, aumentar tanto de tamanho quanto de quantidade? Sim, Mari, isso é uma coisa muito importante na medicina, né? Por exemplo, às vezes a paciente chega e ela fala, Dani, eu tô com essa manchinha aqui. Então, por exemplo, a gente às vezes olha e fala, olha, eu não tenho certeza do que é isso daqui, mas ela mudou nos últimos meses, nos últimos anos, então toda alteração de pele, tá? E claro, a gente tá falando de região íntima aqui, mas toda alteração que muda o padrão, ela tem que ser avaliada. Então, uma mancha, vamos usar como mancha ou verruga, tá? Uma mancha ou uma verruga ou uma lesão na pele que mudou de tamanho, aumentou ou diminuiu, que mudou de cor, que mudou de regularidade na borda, né? Que às vezes ela é mais verrucosa, menos verrucosa, às vezes ela é mais pedicular, tipo um pólipo. Mudou o padrão dessa lesão, tem que ser avaliada. Daí, como que é feita essa avaliação? Normalmente é retirada, ou toda, ou retirada uma parte, depende da lesão. E toda substância, né, que é retirada do corpo do paciente tem que ser enviado para análise. Então, isso é feito uma análise, né, que as pessoas conhecem como biópsia, uma análise anatomopatológica para descobrir o que é isso para ser feito o tratamento. E isso nos dá um norte, né, para a gente saber o que vem pela frente, qual o tratamento e poder tranquilizar essa paciente, porque as pessoas olham ou deixam passar, acham que o que a vizinha fez ali, usou uma pomadinha e deu certo, e aí a gente pode estar negligenciando a nossa saúde, né? Mas isso é muito importante porque a gente ouve falar de câncer de pele e existe câncer de pele na região íntima. Né? Então, se você tem uma lesão e ela mudou de padrão, tem que ser avaliada. Você tem que consultar e na maior parte das vezes, se mudou esse padrão, é feita sim uma biópsia, é encaminhada para análise para ver qual é o tratamento necessário. Olha só que importante, né, Dani? E quando a gente tem informação, é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente tendo conhecimento, a gente sabe para que rumo ir. E por isso que a gente sempre frisa aqui da importância das consultas de rotina, né? Porque qual é a mulher que com frequência, uma vez por semana, todos os dias, uma vez por mês, pega um espelho e olha a parte íntima? E quantas coisas acontecem ao decorrer dos dias, dos meses, dos anos, e a pessoa nem sabe. E o ginecologista acompanhando sabe. E tem mulheres que nunca se olharam, né? Tem mulheres que eu recebo no consultório de 50, 60, 70 anos e nunca se olharam. E talvez a gente nunca vá conseguir que essa mulher pegue um espelho e se olhe. Então, mais importante ainda, passar em consulta e ser olhada. Se essa mulher não se olha, alguém tem que olhar essa mulher. Então, às vezes eu pergunto, essa mancha faz tempo que está aqui? Não sei. Mas eu no consultório vi. Se ela veio todo ano, eu estou acompanhando. Se essa mancha está do mesmo padrão ou não. Isso é muito importante. Você faz um relatório da área, escreve tudo justamente para poder acompanhar. Aí você vai lá, vai ler, não tinha. Isso, a gente coloca aspecto, coloração, mais ou menos tamanho, tá? Então isso é muito importante, isso faz parte da consulta. A paciente vem para ser examinada, às vezes o exame ali físico, quando a gente está olhando, ele demora alguns minutos, 5 minutos, mas a gente como médica foi treinada para olhar todas essas coisas nesses minutos. Adorei. Obrigada por dividir conosco tanta informação e até a próxima. Obrigada, Mari, até a próxima. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV.